Eu sou Thalita, entrei na UFSCar aproximadamente em 2020. Eu sou surda, eu nasci surda, sou formada em letras, trabalho em uma escola bilíngue em São Paulo, lecionando para alunos surdos português como segunda língua. Minha maior experiência foi no ensino básico, de sexto ao nono ano. Já lecionei no ensino médio, na disciplina de português. No trabalho com o português, eu gosto mais de focar nos gêneros textuais e acho importante também aprender o como dialogar na interação e fazer uso do português no meio social com essa língua e pensando na necessidade e diferentes usos do português de forma prática na sociedade por meio da escrita para alguém, textos e por que desse uso. Então, minha experiência é sobre isso. Eu nasci em Bauru, no interior de São Paulo, e depois eu me mudei para São Paulo. Estou em São Paulo já faz um tempo, são 20 anos em São Paulo e atualmente moro lá, mas possivelmente eu me mude para cá, para São Carlos. Sobre a minha pesquisa de mestrado, minha maior experiência foi na área a prática em escola bilíngue dando aula de português como segunda língua. E realmente é nesse espaço da escola que a maioria dos surdos sentem dificuldades. Essas escolas, em sua maioria, não trazem metodologia e estratégias de ensino, dificultando o ensino e aprendizagem da segunda língua. Temos ciência que a comunidade surda não tem um olhar para o português como segunda língua, então eu pensei em como fazer um material didático bilíngue para surdos, porque na maioria das vezes as pessoas adaptam materiais didáticos e não era isso que eu queria. Eu preciso gostar do material que eu estou usando, então foi por isso que eu pensei em eu mesma fazer um material para surdos, focando no como fazer este material didático bilíngue, na forma de ensino dos conteúdos e conceitos, como proporcionar para o aluno surdo, respeitando a estrutura do português e como se acessa e se relaciona com o ensino do português como segunda língua. Porque o surdo precisa entender e ver que ele pode, que ele é capaz também, que ele precisa se sentir com uma pessoa que tem capacidade na escrita, na leitura, que tem fluência na Libras e também no português, nas duas línguas. A minha orientadora é a professora Camila Hofflin. Ela me orientou no mestrado e continua me orientando no doutorado. Os principais temas que ela trabalha são o ensino de língua inglesa e o português como segunda língua. Quando eu cheguei, apresentei uma proposta de pensar o ensino do português como segunda língua, pensando sobre essas duas línguas, a língua portuguesa e a Libras. E a Camila, minha orientadora, aceitou a proposta. Aí eu estou na linha de pesquisa e ensino de línguas e iremos pensar sobre o ensino do português como segunda língua nessa área e na linha de ensino de línguas iremos trazer teorias e autores que foquem no ensino de línguas, mas agora focando na Libras e no português como segunda língua. Sobre a abordagem CLIO, já é usado no ensino bilíngue, fazendo uso das línguas orais, como o português, o inglês. A maioria das escolas bilíngues, elas fazem uso dessa abordagem. E para propor essa abordagem, pensamos no ensino de português,
como segunda língua nas escolas bilíngues para surdos. Então, se compararmos essas escolas bilíngues, iremos ver que todos trabalham focando no ensino de Libras, o ensino de matemática, o ensino de ciências, o ensino de história, tem como língua de ensino, de instrução, a Libras. Assim como a escola bilíngue que utiliza a abordagem CLIO e que no ensino dos conteúdos, a primeira língua, qual seria esse ensino? Seria a primeira língua da escola, o inglês. Então, nessa escola bilíngue, os conteúdos de matemática, eles são ensinados em inglês, focando no ensino e conteúdo da matemática. Da mesma forma, a escola bilíngue para surdos, que eu vou ensinar os conteúdos de matemática, português, de história, focando na primeira língua, que é a Libras. Então, eu faço esse comparativo usando a abordagem CLIO no contexto entre escolas bilíngues com línguas orais e em escolas bilíngues com línguas de sinais, no caso, seria a Libras. No mestrado, a pesquisa teve uma mescla. Na verdade, a metodologia que usei foi pesquisa-ação, mas pensei que não era apenas sobre a quantidade dos dados, mas entender também sobre a qualidade e no que isso poderia me ajudar e no como fazer a diferença e como influenciaria na prática. Então, eu pensei em fazer uma pesquisa quali e quanti, porque eu trabalho com duas perspectivas, com dois caminhos. Então, pensando nos resultados da pesquisa, a maioria dos resultados todos são quantitativos. Então, no mestrado, eu tive 78 participantes avaliados, mas usei também as opiniões das perguntas das pessoas que me responderam, dando um caráter mais qualitativo. Então, não foram só os dados quantitativos, mas também as respostas dessas pessoas que me enviaram, mesclando os dados. Pensando no aluno surdo, o grande desafio é a aprendizagem da escrita e leitura do português. Nós ainda não conseguimos separar o problema do aluno. O aluno não é o problema, não é preguiça, não é lacuna deste aluno. A lacuna está na nossa metodologia. Não temos estratégias de ensino. E no como olhar a partir de uma perspectiva, pesquisa e ter um caminho, então eu acho que, na verdade, esse é o grande desafio, que é pensar o ensino de português como segunda língua a partir da linha de pesquisa de ensino de línguas. O português como segunda língua, ele precisa ser olhado também pela área da linguística, pensando metodologias e estratégias e não apenas apresentando características linguísticas impostas, mas sim pensando em metodologias, estratégias, mas sobretudo pensar no que esse aluno precisa, como o aluno surdo aprende, como o aluno surdo vê o mundo, como ele significa e responde às imagens que ele interage. Isso é importante e ainda nos falta. Não temos estudos sobre isso na área. Precisamos pensar sobre isso e ainda nos falta. Eu considero isso como um grande desafio. Eu comecei no PPGL por meio de uma disciplina enquanto aluna especial com o professor Nelson Viana. Nessa disciplina, intitulada Fundamentos de Metodologia de Pesquisa,
O professor Nelson propôs essa disciplina e, quando vi o tema, me interessei bastante. Na época, eu não sabia nada sobre pesquisa, nem sobre metodologia, então me inscrevi na disciplina como aluna especial e foi uma surpresa maravilhosa, porque foi nessa disciplina que eu aprendi muita coisa. Eu gostei demais. O professor também foi muito generoso comigo, me ensinou, me aconselhou, me ajudou, me incentivou, porque eu pensava que, enquanto surda, tinha limitações e dificuldades, mas o professor Nelson me incentivou, me dando liberdade, dizendo que eu iria conseguir, que eu era esperta, e me incentivou muito a continuar participando. Esse dia foi muito especial, essa troca, muito rica. Depois eu tentei fazer o meu projeto de mestrado. Quando eu passei, foi perfeito. Mas aí me veio uma preocupação, pensando se na UFSCar tinha acessibilidade, porque não se trata apenas do ingresso do aluno, mas também garantir a permanência e continuidade aqui dentro, né? Eu me senti realmente inserida. Eu me senti igual aos outros. Não me senti menos que ninguém, me senti igual. Foi uma experiência ótima para mim. O que me ajudou muito e o que me deu segurança foi o serviço de tradução e interpretação de Libras, o CETILS. A equipe CETILS colabora sempre que eu preciso. Se eu tenho dúvidas ou se eu preciso falar sobre alguma coisa, sempre me respondem. Não se trata apenas de ter a presença do estudante surdo, mas ter a garantia dos serviços CETILS e não apenas para o aluno, para o professor também, para colaborar com o trabalho do professor. Então, muitas vezes, a gente tem essa insegurança, o professor se preocupa também tendo um aluno surdo, eu, enquanto surda, também me preocupo para ter aula, então nós dois realmente nos sentimos assegurados com o serviço CETILS. Eu parabenizo o programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar e agradeço porque eu fiquei preocupada com a acessibilidade e foi muito bom. Eu achei que, para olhares futuros, o PPGL ele precisaria pensar em estratégias de como promover o programa para mais surdos participarem. Surdos professores, porque nós surdos podemos ter e fomentar muitos conhecimentos, ter muito a oferecer aqui também. Então eu peço que pensem e também peço que se abram para futuramente esses surdos possam estar aqui, não apenas eu, ou mais 2 ou 3 surdos, mas mais surdos no programa.